Oferecimento Gorila, TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Boa noite, eu sou Carla Secarello, psicóloga e sexóloga, e está começando agora o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação que aborda a sexualidade do brasileiro com muita naturalidade e respeito. E para você ter uma ideia de como é que funciona o nosso programa, eu vou explicar direitinho para você como é que ele é dividido. Então nós temos lá no primeiro bloco um quadro que se chama Falando Sério, onde nós apresentamos sempre um tema diferente a ser debatido ao longo do programa. Já no segundo bloco, nós temos as rapidinhas da semana, onde nós traremos dados de pesquisas, curiosidades relacionados ao tema sexualidade. E no terceiro e último bloco, nós apresentamos as dicas culturais, com indicações de livros, peças teatrais, exposições e filmes que tenham também alguma coisa a ver com o tema sexualidade. E em todos os blocos nós dedicamos aí uma boa parte para tirar as suas dúvidas relacionadas a sexo, sexualidade, relacionamento e comportamento. E sempre que for necessário eu vou utilizar aqui a minha caixa do amor, que tem uma série de acessórios muito interessantes para que eu possa então ilustrar melhor a minha orientação. Então mande aí as suas dúvidas, as suas perguntas, que eu já estou aqui esperando, através do site aí da Just TV, ok? E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, hein? Nós vamos falar sobre o beijo. Nós vamos falar um pouco sobre a sua origem, os seus significados, o quanto é importante o beijo dentro de um relacionamento do casal e como ele funciona como um termômetro para um relacionamento. Nós vamos então trazer aí algumas curiosidades bem interessantes para poder desvendar os mistérios que cercam esse ato aí tão prazeroso e fundamental que é o beijo. Vamos então falar melhor a respeito disso, sobre o beijo, no nosso Falando Sério de hoje. Vamos lá! A queixa é muito comum, né? Entre as mulheres principalmente. Os homens beijam muito pouco ou só lembram de beijar durante o ato sexual. Pode uma coisa dessa? Né? E beijo, olha só, é o termômetro de qualquer relacionamento. Nós vamos ver mais sobre isso. E realmente aí para muitos homens é difícil para eles aí demonstrar carinho, demonstrar afeto, que é associado muito isso ao comportamento feminino. E até muito pouco tempo atrás era comum aí o pai chamar a atenção do filho lá, do menino, que era excessivamente carinhoso e beijoqueiro. Para eles não pode uma coisa dessa, né? A verdade é que, para os adultos, o beijo é muito importante e funciona, como eu já disse, como um termômetro para o relacionamento, que indica aí a qualidade e a intensidade do afeto entre o casal. Você pode reparar, né? Se você estiver dando aquelas bicotinhas xoxas, assim, oi bem, tchau bem, pode ter certeza que o teu relacionamento não tá com nada, né? Beijo tem que ser de língua, tem que ser aquele que você entra um dentro do outro, porque beijo significa intimidade, né? E existem aí muitos casais que continuam às vezes mantendo relações sexuais e nem se beijam. Pode uma coisa dessa? Não existe, né? O beijo, na verdade, ele é uma forma, é a maior forma de expressão de intimidade que existe. Algumas pessoas acabam aí praticando esse sexo mecânico, que é puramente biológico. Como eu já disse, vai para uma relação sexual e acaba nem beijando, né? O beijo, na verdade, é um contato físico que às vezes provoca sensações muito excitantes e prazerosas, né, do que puramente aquele sexo genital. Para a mulher, para vocês terem uma ideia, o beijo é um sinal de envolvimento afetivo e amoroso. Aliás, é com um beijo prolongado que a mulher vai muitas vezes avaliar a sensibilidade do homem e os seus dotes aí de um bom amante.
Então, beijar é uma intimidade tão intensa quanto a do ato sexual. A boca, ela é, sem dúvida, um dos pontos mais importantes do prazer humano. E já é, ó, velho conhecida nossa. Sabe por quê? Porque foi através da boca que muitos de nós, né, buscamos aí o seio da mamãe para poder se alimentar. Então, as manifestações de carinho, elas vão se ampliando, até que por volta dos 2 anos de idade, a criança, então, ela vai ter já aprendido a abraçar e a beijar. Então, é evidente que, dependendo das características da personalidade e do temperamento, algumas crianças gostam menos desse contato físico e do beijo, mas elas sabem que esse é um meio de demonstrar afeto. Já o beijo erótico ou beijo sexual, ele é fundamental para a estimulação sexual, ajudando, no caso dos homens, a manter os níveis de excitação, né, garantindo uma ereção, daquelas bem vigorosas, né, que fura até a parede, e também um melhor controle da sua ejaculação. Já na mulher, o beijo contribui aí para elevar os níveis de excitação, garantindo uma boa lubrificação vaginal, para que a mulher fique molhada para receber o pênis. Então é muito importante que o casal nunca se esqueça de que o namoro deve continuar existindo no relacionamento, permitindo sempre as trocas afetivas. Então, com muitos beijos, nós vamos aí levar o nosso programa de hoje, tá bom? E vamos responder alguns e-mails, Luana? Vamos ver o que o pessoal já está querendo saber a respeito aí de sexualidade. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Luana. Doutora Carla, por que com o passar dos anos os casais tendem a não se beijar mais e ficar só no selinho? A Miriam de São Paulo. Então, Miriam, sua pergunta é bem interessante, está dentro do que a gente está conversando aqui. A tendência dos casais é fazer isso porque quando você casa, né, você leva para o casamento uma série de outras questões, né? Então, você leva contas para pagar, né? Você leva aí a rotina do dia a dia, e muitas pessoas acham que pelo fato de estar casada, né, morando junto, enfim, não precisa ter só papel assinado não, mas o fato de estar lá morando junto, convivendo e tudo mais, isso daí é sinônimo de uma garantia de acomodação, quer dizer, eu não vou mais perdê-lo, eu não vou mais perdê-la, então tá tudo certo, já conquistamos, estamos juntos e vamos lá. Então, o casal muitas vezes, por conta desta rotina que se instala na relação, né, e pela a segurança de achar que o casamento está garantido, que a relação está garantida, as pessoas pouco a pouco vão perdendo aí um pouco dessa coisa do namorar. Então deixam de se beijar, deixam de se acariciar, né? Não trocam mais um afeto, um carinho um com o outro, não diz mais que ama, que gosta, não faz mais um elogio, faz nada. A coisa vai passando. Né? Então, é por isso, viu, Miriam, que a coisa vai ficando desse jeito. O que é péssimo, o que é ruim, como eu já disse, se você quiser saber se o teu relacionamento está indo bem ou mal, é só ver como você está beijando. Se estiver dando esse selinho aí que nem você falou, Miriam, teu relacionamento não está legal. Agora, se você estiver beijando legal, bom, assim, com bastante intimidade, pode crer que isso, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração de que teu relacionamento está bem aquecido, tá bom? Vamos lá, qual outra pergunta? Bom, a Karina de São Paulo diz aqui, conheço você, sou sua fã, um beijo. Obrigada, Karina, um beijo para você também. E agora, né, estamos aqui na Just TV, espero que você continue aí acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigada, viu? Carla, Pedro de Salvador pergunta, posso pegar AIDS através de um beijo? Qual doença pode ser transmitida assim? Desculpa, o nome dele qual é? Pedro. Tá, Pedro, é o seguinte... pode sim, através do beijo, a gente pode contrair uma série de doenças, né? Então, você pode, por exemplo, contrair herpes, né? Então, a pessoa vai lá, faz sexo oral em alguém que tem herpes, por exemplo, genital, né? E às vezes está lá no embalo, está naquela coisa toda, nem percebe que a pessoa está com herpes manifestado e faz sexo oral. Aquele vírus fica instalado ali. Aí sai dali, de repente vai para a balada e vai beijar outra, né? E assim vai. Então, você pode estar transmitindo, como você pode ser receptor de vírus, como, por exemplo, herpes.
Você pode também contrair HPV, né? HPV muito conhecido popularmente como crista de galo, né? Que são verrugas, que é claro que as verrugas aparecem quando a doença já está num estágio mais avançado, né? Então é a mesma coisa, ou porque fez sexo oral, pegou o vírus, enfim, e aí vai, beija, passa. E normalmente esse vírus ele demora muito tempo para poder se manifestar. Às vezes você já está carregando esse vírus e você não sabe que está. A mesma coisa diz respeito ao vírus do HIV. É mais difícil, a chance é bem pequena de contrair o HIV, mas é possível. Então, se você de repente tem relação sexual, faz sexo oral com alguém que tem, você por exemplo tem ou uma cárie, ou você tem uma lesão na boca que você nem sabe, aí vai lá, faz sexo oral com alguém, essa pessoa ejacula na sua boca, ou então a mulher libera uma grande quantidade de secreção vaginal, isso tudo pode entrar lá em contato com a sua cárie, pode entrar em contato com a sua lesão e você contrair o vírus. Como eu já disse, neste caso é mais difícil, mas pode acontecer. E através do beijo você pode contrair hepatite e tantas outras coisas. Não estou falando aqui também, né, por conta disso, assustar para que ninguém beije mais. Nossa, então não pode mais beijar porque vai pegar tudo quanto é tipo de doença. Não é isso, mas veja, sair por aí beijando a torta e à direita também não é uma coisa muito interessante, porque pode aí você entrar num risco muito grande de contrair doenças, tá bom, Pedro? Então, pensa bem, vê bem a boca que vai beijar e assim vai. Qual outra pergunta? O Cícero, do Rio de Janeiro, pergunta: doutora, como convencer minha parceira a fazer sexo anal? Ela não pode nem ouvir falar nisso. Esse aí é um grande problema, né? Principalmente para as mulheres. Os homens são fissurados no sexo anal, né? Porque o ânus é muito apertadinho, muito apertadinho. Então, quando o pênis, ou melhor, quando o pênis penetra lá, né, no ânus, aí o ânus vai sofrer, vai forçar, você vai fazer uma pressão bastante grande. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um pênis para vocês terminarem. Então, penetra e aí, olha, faz uma força, né, bastante grande sobre o ânus, né, no pênis. Então, essa pressão, né, estimula muito. O homem fica bastante excitado com isso. Então, os homens são apaixonados pelo sexo anal, que faz essa pressão, né, tá vendo? E as mulheres não muito, porque elas acham que dói e tudo mais. Agora, dói de fato se você não fizer direitinho. Então, para você convencê-la, você tem que ter primeiro uma boa dose de paciência, conversar com ela, de que você vai começar passo a passo, não é uma coisa que você vai assim com muita sede ao pote, porque a primeira coisa que você vai ter que pensar é no seguinte: se fosse no teu, né, você não ia querer ir com muita sede ao pote, não é verdade? Você ia querer que fosse com todo amor e carinho, né? Então, é a mesma coisa, você tem que pensar no dela. Quando você for pôr no dela, tem que ir devagar. Então, nunca pode começar com pênis, porque o pênis, não sei qual é a grossura do seu, se é assim, ou se é mais fino que nem esse que eu tenho aqui, a gente não sabe, né? Então, o que acontece? Você nunca pode começar pelo pênis, você tem que começar primeiro com o dedo. Então, coloca primeiro um dedo pela metade, depois o dedo inteiro. Depois coloca 2 dedos pela metade, depois 2 dedos inteiros, tá certo? Tem que lubrificar muito bem o ânus, porque o ânus não tem lubrificação própria, como, no caso, a vagina, né? Tem que usar preservativo, porque o ânus lá tem restos de fezes, então você pode prejudicar o seu pênis com as fezes, e também o ânus absorve muito facilmente qualquer tipo de bactéria, vírus, enfim. Então, tem que ter todas essas precauções, né? Então, vai devagar, vai com o dedinho, e quando encostar no ânus, o que acontece? Quando encostar, o ânus ele vai contrair. Ele contrai involuntariamente, a mulher nem percebe que faz isso, então ele contrai. Então fica lá encostadinho. A hora que relaxou, aí é hora de fazer a penetração. Tá certo? É assim que tem que funcionar. E ao mesmo tempo estimula o clitóris dela, porque assim você vai poder proporcionar prazer a ela à medida em que está fazendo a penetração. Depois você vai para o pênis, tá bom? Quem sabe assim você consegue convencê-la, tá ok?
Bem, nós temos um recadinho aqui para passar para vocês, que é o seguinte: o projeto Ambsex, que é um ambulatório de sexualidade, que é coordenado por mim e que está situado aqui em São Paulo, é um ambulatório de sexualidade que conta aí com uma equipe de profissionais que são preparados para auxiliar você, para tratar você, caso você tenha aí algum tipo de dificuldade sexual. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma ejaculação rápida, a ereção não está boa, o desejo está lá no pé, né? Tem dificuldade para ter orgasmo, dor na penetração e assim vai, né? Por aí afora. Então, entre em contato conosco lá no Projeto Ambsex. Você pode fazer isso através do site, que é o www.projetoambsex.com.br. Ou então, você pode fazer também através do telefone, né? Que é o 0 operadora 11 3057 0369. Você pode tirar suas dúvidas por telefone, você pode agendar sua consulta e também pode tirar suas dúvidas através do site, ok? E não se esqueça que saúde sexual faz toda a diferença, então não fique sofrendo mais, ok? Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já. Mande suas dúvidas aqui para mim, para a gente conversar mais, tá bom? Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o beijo. Olha, para vocês terem uma ideia, o beijo nada mais é que o ato de tocar o seu lábio nos lábios de uma outra pessoa. Só que antigamente o beijo ele era utilizado de várias formas e com infinitos significados. Na Idade Média, por exemplo, o beijo na boca representava uma espécie de contrato entre o senhor feudal e o vassalo. Você sabia disso? Era como hoje você dizer assim: eu dou minha palavra, né? E foi apenas no século XVII que os homens acabaram com o hábito de beijar uma pessoa do mesmo sexo na boca. O beijo, então, está presente aí em muitas religiões, né? Isso a gente pode ver na Bíblia e assim por diante. Então, essa era uma curiosidade para trazer para vocês. E se você quiser falar comigo, é só mandar a sua mensagem aí através do site da Just TV, ok? E nós vamos agora para as nossas rapidinhas da semana. Vamos lá! E
na Rapidinha de hoje, nós trouxemos aqui para vocês uma curiosidade. Você vai descobrir aí os segredos dos beijos dos nativos de cada signo. Então, vamos lá, né? Na primeira oportunidade que você tiver, aí você vai descobrir se o seu bem-querer beija do jeitinho que os astros estão mandando, né? Então, por exemplo, o beijo de quem é do signo de Áries, né? Ele é um beijo que o ariano, ele beija com o corpo todo, né? Ele, na verdade, pulsa, ele se entrega e ao mesmo tempo ele domina. Ele percorre a boca desejada com muito fogo e paixão. Já o beijo do touro é um beijo assim bastante guloso, profundo, altamente sensual. Ele aprecia o sabor, o calor e a textura daquela boca que está sendo beijada. Já o beijo de quem é do signo de Gêmeos gosta de alternar beijos mais profundos e intensos com umas beijoquinhas e algumas brincadeiras com a ponta da língua, percorrendo os contornos da boca da pessoa amada. O beijo de quem é do signo de Câncer já coloca a própria alma no ato de beijar. No momento em que os lábios se unem à boca da pessoa amada, ele traduz, o mais puro romantismo e faz dessa carícia uma verdadeira declaração de amor. Já o beijo do signo de Leão, né, o leonino aí, ele acredita que beijar é uma arte, alternando então as carícias suaves com outras mais ardentes. O beijo de quem é de Virgem, né? O virginiano, ele é perfeccionista por si só, mas ele é também, até no beijo, ele então toma aí o maior cuidado para que a pessoa amada, ela se sinta plenamente envolvida pela carícia dos seus lábios suaves e da sua língua que está assim ávida de algumas sensações. É um beijo muito intenso, molhado e delicioso. Já o beijo de quem é do signo de Libra, né? O libriano, por exemplo, ele beija no estilo assim mais romântico. Os seus lábios são mais doces, ao mesmo tempo eles são ousados e conduz a pessoa amada para um lindo cenário. O beijo de Escorpião, né? O escorpiano faz do beijo uma extensão do ato sexual. É um beijo que é erótico, é quente, é convidativo e que faz pensar aí nas cenas mais loucas e quentes aí que você possa imaginar. Agora, o beijo do sagitariano, né, ele não beija apenas com a boca, mas com o corpo todo. Ele percorre o corpo da pessoa com quem ele está se relacionando, né, como se ele quisesse invadir, conhecer todos os segredos dessa pessoa e ultrapassar fronteiras. Já o beijo do capricorniano é um beijo meticuloso. Ele começa devagarzinho, como se quisesse aí tomar posse aí desse território desconhecido. Depois ele vai se aprofundando pouco a pouco, aí, mais e mais, em busca de uma intensidade cada vez maior. Já o aquariano ele beija como se quisesse desafiar as expectativas daquela pessoa amada. Então ele alterna alguns beijos carinhosos com outros de pura volúpia e é capaz de transmitir um desejo muito intenso com o mais simples toque aí dos lábios. E por fim, né, temos aí o beijo do pisciano, né? O pisciano ele já tem um beijo que é inteiramente devotado à pessoa amada. É um beijo que é um beijo doação, em que ele procura proporcionar o máximo de sensações e de prazeres, também e sabores e calores. É isso aí, né? Viu só? Você então vai identificar qual que é aí do seu amado, da sua amada, para ver se você então aceita o que os astros estão dizendo, ok? E vamos agora para um outro recadinho, né? Você aí que está preparando há muitos dias aí aquele encontro que é tão esperado, comprou aquela lingerie sensual e agora precisa de algo que aquece ainda mais, então passe em uma farmácia ou um supermercado mais próximo e compre o KY Sensual Massage 2 em 1, que leva a tradição e a qualidade Johnson & Johnson. É um gel de massagem lubrificante íntimo em um só produto. Serve para massagear todo o corpo, inclusive as partes íntimas. Descubra então como o toque pode ser mais excitante nas versões Ice, com suave efeito gelado e sabor menta, e o Hot, que aquece em contato com a pele. KY para amar ainda melhor. E você não se esqueça que no próximo bloco nós vamos ter aí um sorteio do kit KY Sensual Massagem, inclusive aí dos seus outros produtos da linha KY, ok? E vamos lá, Luana, o que mais o pessoal quer saber? Vamos lá, mensagem do Juan agora. Minha namorada falava que meu beijo a fazia ter vontade de fazer sexo oral em mim.
Você acha que isso é possível? Claro que é possível, Juan, muito possível. O beijo, ele provoca uma grande excitação. É o primeiro contato que você tem. É como se você estivesse desencadeando uma série de outros estímulos e uma série de outras reações. Então, o beijo vai ser a sua porta de entrada. Então, ela beija e automaticamente sente vontade de fazer sexo oral em você e tantas outras carícias que podem surgir a partir desse beijo, ok? É possível sim. Vamos lá, o que mais? Bom, muitas perguntas aqui hoje, o pessoal tá realmente... Querendo saber. A gente vai responder quantas forem possível, né? Então vamos lá. O Felipe de BH pergunta aqui, quando vou beijar, já me excito e fico com vergonha, pois isso acontece toda vez, é normal? Se excitar é ficar bem ereto, né, Felipe? Eu tô entendendo, né? Veja só, olha... Não é chato, eu sei que às vezes não tem como disfarçar, né, ficar aparecendo lá e tal, mas é muito normal isso acontecer, porque você deve estar aí cheio de amor para dar, né, ainda por cima, vai lá, dá um beijo que deve ser muito envolvente para você, está sendo muito prazeroso, é natural que você vai ter uma reação, você recebeu um estímulo, teu cérebro registrou esse estímulo, teu cérebro, vamos dizer assim, fez essa leitura e mandou então a mensagem para o seu pênis. E aí é claro que você vai ter a ereção. Você só vai ter que dar uma disfarçadinha, não vai ter muito jeito, mas isso é perfeitamente normal, ainda bem, né? O que mais, Luana? Bom, a Luana, minha xará de São Paulo, pergunta aqui, o beijo na hora do sexo pode relaxar ou apimentar mais? Então, na verdade, o beijo, ele vem com o intuito de, como eu disse, de ser a porta de entrada. Então, você começa através do beijo e é claro que o seu nível de excitação vai aumentando através dele. Isso é claro, se você está beijando quem você quer, se o beijo está sendo um beijo gostoso, né? Porque às vezes você beija, beija, beija e nada acontece, né? Porque não está sendo com quem você quer e muito menos não está sendo gostoso. Mas enfim, vamos considerar que está sendo bom. Então é claro que a tendência é que você fique cada vez mais excitada, cada vez mais com vontade de dar sequência àquele relacionamento e isso apimenta, é lógico, o relacionamento. O relaxamento vem posterior a tudo isso, né? Então é natural que você comece com um nível de excitação baixo e aí você vai alterando até você chegar no seu clímax e depois então você tem um momento de relaxamento. Então a gente pode dizer que o beijo ele compõe aí, né, uma quantidade de compõe aí uma série de estímulos, né, que vão aí traduzir para uma relação sexual positiva, prazerosa que acaba num relaxamento. A gente tem as duas coisas então, né? Temos aqui uma participação internacional. O Anderson de Boston, Estados Unidos, pergunta, doutora, para um casal ter uma relação saudável, existe uma quantidade suficiente de beijos durante o dia? Não. Essa coisa de muito estabelecido, né, a quantidade estabelecida não é nada bom, né? Quebra isso, nada a ver, né? É a mesma coisa, muita gente pergunta pra mim, doutora, quantas relações sexuais um casal precisa ter para ter uma vida saudável do ponto de vista sexual? Não dá pra dizer isso, é a mesma coisa em relação ao beijo. Você beija quanto você quiser beijar e quanto também a sua parceira ou parceiro, não sei com quem você se relaciona, enfim, quiser receber também, né? O importante é que é através do beijo que você está expressando o seu carinho, o seu afeto, o quanto você se sente bem com aquela pessoa, o quanto você se sente excitado com aquela pessoa. Então, não tem uma quantidade, não pode dizer, beije 3 vezes por dia, beije 5 vezes por dia, não tem esse negócio, você vai quando tem vontade, é isso que interessa. Tá bom? É esse o caminho. Mesma coisa diz respeito às relações sexuais. Tá bom? E nós temos aqui um outro recadinho que é com relação ao meu blog, né? Que se você quiser continuar falando comigo aí, você pode fazê-lo através do blog, que é o falandonaquilo.com.br.
onde eu atualizo diariamente aí textos, vídeos, áudios, todos eles falando sobre sexualidade. E nele você também vai poder interagir com os outros internautas, comentando os posts e as respostas deixadas lá no blog, tá? Então não se esqueça, é o falandonaquilo.com.br. E quem quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha atuação profissional, também você pode visitar o meu site, que é o carlasecarello.com.br. E lá vocês vão encontrar o meu perfil profissional, informações sobre a minha atuação clínica, o trabalho que eu desenvolvo aí junto a diversas empresas, além, é claro, de poder aí mandar suas perguntas e ver a minha agenda atualizada, ok? Mande a sua dúvida, que nós vamos continuar respondendo no próximo bloco, porque agora eu vou para um rápido intervalo e eu volto já já, não sai daí, hein? Promoção do Gorila. Impressora HP LaserJet. Alta eficiência e qualidade. Por apenas R$ 469 à vista ou em até 12 vezes de R$ 44,32 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Igualdade não é quando não tem diferença. Igualdade é quando a diferença é respeitada. É quando você tem direitos iguais ao das outras pessoas. Mesmo que essas pessoas não sejam iguais a você. Não importa a sua origem, sua religião, sua cor. Não importa a origem do outro, a cor do outro, a religião do outro. Igualdade é quando todas as vozes são ouvidas. Promover a igualdade. É isso que faz a diferença. Um país sem desigualdade é um país melhor para todos. Estamos de volta com o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação e no programa de hoje nós estamos falando sobre o beijo. E você sabia que durante o beijo você movimenta 29 músculos, sendo que desses 29, 17 são só músculos da língua? É bastante, né? E também que os batimentos cardíacos aceleram, vão aí de 60 a 150 batimentos por segundo, fazendo aí uma espécie de exercício no coração. E um beijo, quando caprichado, gasta em média 12 calorias. É um ótimo exercício para emagrecer, hein? Bem, se você quiser aí continuar interagindo comigo, mande suas dúvidas aí para o site da Just TV, que daqui a pouco a gente vai ter sorteio, né? Vamos lá, Luana, quem mais quer saber aí? Bem, o William, primeiramente, boa noite e parabéns pelo programa. William, Obrigada. Gostaria de saber se isso seria um problema. Sou casado há 11 anos e temos um relacionamento sexual bom. Porém, de um tempo para cá, não consigo ter prazer tão intensamente e até mesmo não consigo gozar se pratico sexo anal com minha esposa. Isso é normal? Tá meio difícil de entender aqui, mas eu creio que é isso. Não sinto tanto prazer no sexo vaginal como no anal. Isso é um problema? Então, aí é que tá. Como eu disse anteriormente, né, o sexo anal é um sexo que provoca uma grande pressão no pênis. Então, muitas vezes, o homem ele pode se sentir muito mais desejoso do sexo anal do que o sexo vaginal. Aí, se você tem uma parceira que
cede bastante ao sexo anal, quando for lá para fazer o sexo vaginal, você também não vai achar muita graça, né? Claro, porque a diferença é bastante grande. Então, veja, se isso está sendo constante no teu relacionamento, se você está vendo aí que você não consegue gozar de uma forma tão intensa com o sexo vaginal, da mesma forma como o sexo anal, então para um pouquinho, analisa bem, porque, veja, o sexo anal é uma variação, é algo que você pode fazer, eventualmente, para dar um tempero no relacionamento, mas não pode ser uma prática, vamos dizer assim, comum na relação, porque, primeiro, prejudica ela fisicamente, né? Não pode se ter mais do que 1, 2 vezes na semana sexo anal, porque ela vai romper as preguinhas dela lá, daqui a pouco ela não consegue mais segurar o cocô, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, tá certo? Então, o sexo anal tem que ser uma coisa para de vez em quando, ser assim, gostosa, dar uma descontraída, dar uma temperada na relação, é por aí. Né? Então conversa, tente fazer algumas coisas legais aí. A gente, por exemplo, vai sortear daqui a pouco um kit, né, gostoso para você poder passar no corpo, massagear, aquecer, gelar e tudo mais. São coisas que você pode introduzir na relação para ficar gostosa também. Passa lá no pênis, passa na vagina, dá uma sopradinha, o negócio vai esquentar, vai gelar, você vai ver que tchan que vai dar na relação, né? É assim que tem que acontecer. Então não fica só fissurado em sexo anal, senão daqui a pouco vai virar o quê? Tá certo, William? Por aí. O Renan pergunta, boa noite, né? O sexo anal sem camisinha é muito arriscado? Totalmente. Como é que é o nome dele? Renan. Renan, totalmente. Nem pensar sexo anal sem camisinha. Nem pensar. Por quê? Olha lá. Olha, vou mostrar uma coisa aqui. Vou pegar meu acessório. Você tá vendo aqui esse risquinho, né? Que é por onde você faz o xixi, é por onde você ejacula. Muito bem. Se você penetra lá no ânus sem preservativo, o que vai acontecer? Ânus tem fezes, não tem jeito, não tem flores lá, tá certo? Então o que vai acontecer? Quando penetrar, né, vai ficar restos de fezes aqui, na sua uretra, né? Então esses restos de fezes pode fazer o quê? Pode fazer com que crie corrimento, te dê coceira, mau cheiro, tudo isso é prejudicial, não pode. Da mesma forma que você vai estar penetrando no ânus de alguém, não sei se é de homem ou se é de mulher, enfim. A mucosa anal, ela muito facilmente absorve vírus e bactérias. E se o seu pênis tem alguma coisa que não dá para ver a olho nu, você pega e leva lá para o ânus da outra pessoa. Prejudica também. Não pode. Hoje tem preservativos super assim fininhos, que se aderem muito bem ao pênis. Não vem ficar falando que é chupar bala com papel, porque não é. Né? Isso é bobagem, é um mito, é um absurdo. Então tem que colocar o preservativo sim, tem que colocar, né, para poder fazer sexo anal. De jeito nenhum sem preservativo. Você corre o risco e o seu parceiro ou sua parceira, enfim, também. Tá bom? O que mais? Márcia de Cuiabá. Como se preparar para fazer sexo anal para não passar por certos constrangimentos? Eu já sei até do que ela está falando. Eu já até sei do que ela está falando. Você quer saber se precisa dar uma lavadinha lá dentro, né? Se precisa fazer uma duchinha. Tem gente que fala, uma vez eu estava fazendo esse programa, e aí veio uma pergunta assim, cara, eu posso fazer tchuca? Mas que raio, que tchuca? O que é isso, tchuca? Eu não sei o que é tchuca. Aí depois eu explicando, tchuca é isso aí, é lavagem, né? Não pode fazer nada disso, tá? Por quê? Porque a mucosa do ânus é uma mucosa muito sensível. Então, para você poder levar água lá dentro, muito provavelmente você tem que pôr uma mangueirinha, não tem jeito. À medida que essa mangueirinha ela entra, ela arranha a mucosa, né? E aí ela fica sensível. Então, não pode lavar de jeito nenhum. Você vai ter que pensar o seguinte. Você está fazendo sexo anal? Então você vai preparar lá o seu parceiro, né, e dizer o seguinte, olha, não tem jeito, tem cocô mesmo. Se acontecer depois de sair, vai fazer o quê? É ânus. Se não quiser que saia cocô, não faz sexo anal, faz sexo vaginal. Não tem jeito, tá? É uma coisa que tem que ser encarada de uma forma natural e tranquila. Então, terminou, vai lá, segura aqui, vai pro banheiro, lava, acabou e pronto. É o jeito. Não tem constrangimento nenhum, né? Vai soltar pum, acontece de soltar pum, pode soltar as fezes, pode, mas é o jeito, tá?
tá? Bem, a Amanda pergunta, oi doutora, como posso ajudar meu marido? Pois ele tem ejaculação precoce e às vezes fica muito constrangido com isso, pois muitas vezes eu não consigo chegar ao orgasmo. Amanda, é um dilema, né? E tem muitos homens com esse tipo de problema, viu? Falar pra ele que ele não é o único, tá? Tá cheio de homem com esse tipo de dificuldade. A ejaculação rápida, a gente não fala mais precoce, tá? A nomenclatura mudou. Hoje se fala ejaculação rápida. É uma disfunção sexual que tem causa emocional, né? Não tem causa orgânica para isso. O homem que tem essa disfunção é um homem que é muito ansioso. Pode reparar que ele é ansioso para tudo que ele faz na vida dele. Não é só no sexo, não. Né? É um homem que tem dificuldade também de sentir afeto, de se doar, são homens um pouco inseguros, são homens que não gostam muito de sair da linha, são muito perfeccionistas, enfim. Né? Então, ele vai precisar procurar uma ajuda psicológica, não tem jeito. Por quê? Porque ele vai ter que aprender a administrar melhor a ansiedade dele, vai ter que depois, através de alguns exercícios baseados na terapia sexual, a aprender a controlar a ejaculação. Né? No caso aí, como você é a parceira fixa dele, se você puder participar do tratamento, muito melhor. O tratamento anda mais rápido e é muito mais eficiente, tá certo? Mas tem que ser através de psicoterapia, não tem jeito, tá? Agora, se vocês quiserem se inteirar um pouquinho mais a respeito do assunto, eu vou sugerir uma leitura que é de um livro que trata exclusivamente de ejaculação rápida. É um livro com a leitura muito fácil, muito simples. Numa boa, o livro se chama Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer. Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer. O autor, Moacir Costa, e a editora Prestígio, ok? Leia que vocês vão gostar bastante, depois procura ajuda, tá bom? E nós vamos agora às dicas culturais, vamos lá. Bem, e toda semana nós trazemos aqui ao quadro Dicas Culturais indicações de livros, filmes, peças teatrais, exposições, tudo que faça relação com sexualidade. E na nossa dica cultural de hoje, eu vou estar aqui mostrando para vocês este livro, olha, é um livro que se chama Namorantes, tá? Nessa obra, a sexóloga Maria Helena Matarazzo, ela mostra, já que aí os desencontros são inevitáveis, e o importante é ter em mente que as escolhas são feitas por cada um e que não adianta procurar aí soluções milagrosas. Só mesmo com consciência e maturidade é possível descobrir formas para ficar junto de quem a gente gosta, de quem a gente ama, construindo aí uma relação prazerosa e gratificante. Então, é possível encontrar o amor? Claro que é, com certeza, mas não é muito fácil não, né? Aí a gente pode muitas vezes procurar desesperadamente o amor perfeito e às vezes não é bem por aí. Então, encontra-se aí a torta direita, o amor muitas vezes imperfeito, mas que também vale a pena, né? Afinal de contas, né, quem será que são os namorantes? Né? Então, namorantes são pessoas de carne e osso, gente com fome de gente, precisando urgentemente aí de cuidados, reciprocidade, prazer e de amor, né? Somos então, na verdade, todos namorantes, né? Não é por aí? Então, esse livro aqui é muito interessante, vale a pena, é de autoria da socióloga e sexóloga Maria Helena Matarazzo e foi publicado pela editora Record, ok? Bem, e se você tiver aí alguma dica cultural, mande para nós que nós vamos ter imenso prazer em divulgar aqui para vocês, tá bom? E nós vamos ver agora quem que é o ganhador do kit, olha só que kit bonitão, né? Que é o kit Sensual Massage 2 em 1, né? Da linha KY, ok? Então tem aí o Hot e o Ice para poder um aquecer e o outro então gelar na hora do relacionamento. E quem que é, Luana, o ganhador do kit aqui? Foi o Renan. Eu vou pedir para o Renan passar o e-mail desculpe, perdão. Eu vou pedir para o Renan nos passar o e-mail para que a gente envie o kit para o seu endereço, tá bom, Renan? Parabéns. É isso aí, Renan, aproveite e use com muito gosto, tá bom?
E olha, cada vez mais as pessoas aí procuram o serviço do Projeto Ambissex, né? Porque estão encontrando uma grande satisfação sexual, já que tinham uma dificuldade, passaram a tratar essa dificuldade, e aí então nada melhor do que ter uma vida sexual saudável, né? Então, se você tem aí algum tipo de dificuldade sexual, né, não fique com ela, você procure ajuda através do Projeto Ambissex, você pode fazer através do site, que é o projetoambissex.com.br, ou você pode fazer através do telefone, que é 0 operadora 11 3057 0369. Você pode tirar suas dúvidas por telefone, através do site, marcar sua consulta caso você tenha alguma dificuldade, né? E ver lá também os textos, vídeos, enquetes e assim por diante, né? Não se esqueça que saúde sexual faz toda a diferença e hoje em dia só fica com problema sexual quem quer, tá bom? E nós estamos, enfim, né, chegando ao final, ao encerramento do nosso programa, e sempre eu encerro o programa trazendo a frase de uma pessoa famosa, né? E hoje nós temos aqui uma frase que vai falar sobre o beijo. E a frase que eu trago é a seguinte: o beijo é um delicioso truque que a natureza criou para interromper a fala quando as palavras tornam-se supérfluas. Essa frase é de uma pessoa muito conhecida nossa, que é do Pedro Bial. Tá bom? Luana, muito obrigada. Obrigada Boa noite, a você. obrigada pela participação. Eu quero agradecer a todo mundo que participou do chat. Semana que vem estaremos aqui, né? Exatamente. E é isso aí. Muitas perguntas não pudemos responder, mas... Infelizmente não dá para responder a todas, né? Muita gente mandando, mas manda aí. Quem sabe a sua pergunta aí dá certo, a gente responde através do site aí da Just TV, tá bom? E na próxima quinta-feira, às 22 horas, eu espero você aqui novamente com o programa Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação. Uma boa noite e até lá.